Eu vou continuando por aqui, para isso vamos para a hora da nossa análise técnica aqui desse fechamento do mercado, com Alan Martins, analista técnico de investimentos da Nova Futura. Já está aqui com a gente. Alan, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui fazer esse fechamento de mercado. Seja bem-vindo sempre. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel, também, que já foi preparar a despedida. E obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí pela frente para poder avaliar, né, Débora? Exato, vamos lá dar uma olhada então. Bom, primeiro, a gente já estava falando de Americanas, mas antes da gente entrar em Americanas, eu queria dar uma olhada nesse índice Bovespa que vem numa lateralidade. A sensação é que os investidores decidem assim, vamos esperar, né, para ver no que dá. A gente fechou quase na marca de ontem, né, na marca desse pregão de segunda-feira. De acordo com as tuas análises aí, Alan, qual que é o rumo que esse gráfico deve tomar? É claro que a gente tem todo o cenário macroeconômico, o cenário político que tem pesado bastante, mas a gente chegou a bater pelo segundo dia consecutivo essa marca psicológica dos 100 mil pontos. E de agora em diante? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você, Débora, não sei se está aparecendo aí para vocês. Eu vou analisar o Ibov, porque é interessante que a gente olhe um pouco aí para trás e vou deixar um pouco o futuro de lado. Eu posso só pedir, Alan, para você colocar a sua marca d'água, só para poder o pessoal que está em casa conseguir identificar o gráfico que você está analisando? Já facilita, porque daqui a pouco o pessoal vai começar a pedir aqui no chat. Já conheço todo o meu público aqui. Deixa só eu ver onde é que insere aqui acho que é em propriedades aqui, mostrar, cadê? Exibir marca d'água aqui, pronto. Vamos lá. Bom, eu vou tirar o zoom um pouco para a gente poder entender qual que é a história que está contando, né? A gente tem um suporte aqui que realmente é um suporte que vem preocupando. Lá atrás foi uma resistência bem interessante, né, esses níveis que a gente está falando de 100, 101, e que agora, né, é muito cedo, mas nós tivemos dois toques já 2 dias seguidos. Isso aqui é um dos contextos da análise técnica que eu mais gosto, Débora. Isso aqui a gente está falando de bipolaridade. O que foi resistência lá atrás, agora tem a oportunidade de se tornar um suporte que de repente pode até fazer preço. Amanhã nós temos super quarta, temos decisão de juros lá fora, temos o nosso cupom aqui, aqui já está dado, na minha opinião acho que não vai ter surpresa, vai ser mantido a Selic nos níveis que estão, mas a gente pode ter aí algum comunicado para frente. Tem muitos analistas trabalhando com a hipótese de que no terceiro trimestre de 2023 a gente já possa ter aí um possível corte da Selic. E talvez, Débora, se a gente tiver algum indício de que isso pode acontecer, mesmo que talvez nesse momento por conta de uma pressão, mas num certo ponto pode ser que faça preço e de repente a gente tenha esse suporte respeitado, e aí sim esse contexto de bipolaridade que lá atrás foi uma resistência, né, mesmo que mesmo vindo de um movimento de queda, para sair dali a gente teve ali alguns toques, né, para até confirmar o rompimento dessa resistência. Agora a gente pode estar tendo um contexto de um suporte. Eu acredito que pode até ser que venha um movimento para baixo disso no intraday, Débora. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente pode ter um dia onde a gente rabisque, né, venha trabalhar abaixo desses níveis, mas eu acho que ele tende a retornar. Não fico confortável, por mais que a gente tenha aí contexto de cautela sobre a situação dos bancos americanos, né, muitas movimentações sendo feitas, mas eu acredito que esse suporte possa fazer preço pelos próximos dias, se não houver surpresa, né? E de repente a gente ter aí não diria que vai voltar rápido, tá? Mas eu acredito que a gente possa ter aí um movimento aqui entre
100 mil e 105, 106. Não vejo uma saída rápida dessa lateralização se nós não tivermos aí tanto uma melhora, um cenário mais claro aqui, né, principalmente da parte do governo, um arcabouço fiscal aí que de repente agrade o mercado, lá fora um sinal de que essa situação do crédito dos bancos possa ter dado uma amenizada. Então, se tudo caminhar para esse contexto, eu acho que a gente pode ter aí ainda um range entre 101, 105, 106, tranquilo, até vir aí um norte mais claro e de repente trazer aí confiança para o investidor e fazer com que a bolsa retorne aí a patamares mais altos. Mas por enquanto, muito fluxo para renda fixa, né? Muita gente ainda procurando investimento um pouco mais sem risco, e aí a gente vê claramente o que a bolsa vem sofrendo com essas buscas, né, por proteção. Uhum. Bom, a gente estava falando ainda há pouco aqui de Americanas também, o Alan, acho que não sei se você conseguiu ouvir, né, a notícia que eu trouxe há pouco, a decisão que foi derrubada aí pela Justiça do Rio de Janeiro. A gente sabe que se a gente olhar o gráfico de Americanas, a gente até tem tido, por exemplo, hoje teve um movimento de alta, mas está longe do papel recuperar qualquer alta que tenha tido, né, lá atrás, a desvalorização é muito grande. E se a gente olha o gráfico, a gente vê uma certa lateralização, se assim a gente pode dizer, né, Alan? Esses movimentos de alta que a gente acompanha, seria um movimento especulativo, na tua opinião? Como que você analisa essa lateralidade pós essa grande despencada aí do papel? Não, para mim é totalmente especulativo. Eu não, assim, até porque eu gosto de falar muito dessa palavra contexto. E aí, Débora, se a gente for falar de contexto, né, qual contexto você teria para de repente apostar na empresa? Apostar com vontade, né? Não tem ainda uma situação, por mais que a gente está vendo todo o trabalho, né, para que seja buscado um acordo, ainda tem muita coisa que parece ser meio nebuloso por trás da empresa. Então, eu vejo que assim, é totalmente especulativo, mas uma coisa que eu venho acompanhando e que eu gosto muito de analisar é isso aqui, Débora, ó, a área de valor que vem se formando nessas regiões, né? Então a gente tem uma área de valor aqui, tem uma área de valor aqui, uma que teve um pouco mais abaixo, e depois a gente acaba encontrando as outras, tudo na mesma região. Isso aqui são áreas onde o maior nível de negociação entre comprador e vendedor acaba acontecendo. Então, o papel parece, com todas as notícias que a gente tem divulgadas, com tudo que já vem colocado aí no mercado, o mercado parece que vem encontrando um preço entre R$1 e R$1,15, R$1,12. Isso aqui, para mim, já é um sinal de que, bom, pelo menos, se não surgir nenhuma novidade que seja negativo para a empresa, daqui pode começar a querer buscar aí uma recuperação. Não acredito que vai ser porrada, né? Tem que ficar atento agora com todas essas vendas, né, que Americanas disse que vai colocar para rodar. Qualquer movimentação referente a isso, eu acho que pode ser um motivo para o papel acordar aí e a gente ter aí alta de 20%, 30%, até porque o preço está muito barato. E nesse cenário, nesse contexto que ela se encontra, qualquer coisa que seja vendida, qualquer dinheiro que entre, vai fazer preço no papel, e eu acredito que tem chance aí de... Mas totalmente especulativo, tá, Débora? No meu ponto de vista, totalmente especulativo. Perfeito. Bom, deixa eu começar a trazer os papéis aqui que o pessoal está pedindo no chat. O Solador Tropeiro, aliás, está pedindo para a gente dar uma analisada em ABC, Brasil Banco ABC. É o pedido dele aqui, ABC B4. Os bancos vêm aí principalmente esses bancos pequenos, né?
eles vêm sendo vistos aí como possíveis alvos, né, eles acabam se tornando muito vulneráveis, né, diante de tanta coisa que aconteceu. A gente teve recentemente aí a intervenção em alguns fundos, então esses bancos, eles começam a ser vistos como alvos vulneráveis, né. Olhando o papel, olhando o gráfico, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, eu acabo vendo que ele estava numa lateralização aqui para trás. Deixa eu pegar aqui. Ele estava numa lateralização aqui, até que estava aí respeitando um suporte legal. Teve rabisco, né, para baixo. Só que quando a gente teve um movimento bem forte e fechamento para fora dessa lateralização, infelizmente ele começou a trazer aí um canalzinho de baixa. E eu acho que vale a pena monitorar, porque pode ser que ele fique tocando aqui e por conta, né, não quer dizer que o cenário para o banco seja ruim, nada disso, mas eu acho que assim, tem um efeito contaminação que acaba afetando, né, então às vezes o cara quer bater no setor financeiro, aí esses papéis vão junto, não tem como, mas do jeito que eu estou vendo aqui, eu só gostaria que ele voltasse para cima dessa lateralização para talvez, né, brigar por aqui, e aí sim depois ver se tem condições de vir buscar topos aí perto de R$20, mas do jeito que está essa figura, se a gente for olhar para trás, né, deixa eu tirar o zoom aqui, se a gente for olhar para trás, o próximo alvo que a gente pode buscar é essa região aqui de 16, que também, né, do mesmo contexto que eu falei do Ibov, a gente pode ter aqui sim uma bipolaridade. A gente teve um toque, 2 toques, 3 toques, né, para vir a retração, e aí quando rompeu, fez um forte movimento de alta. Agora, voltando para essas regiões, posso pegar aí do 16,30 até mais ou menos onde está, 16,50, isso aqui pode ser sim também uma bipolaridade, que volto a reforçar, tá, Débora? É o contexto que eu mais gosto na análise técnica. Se eu pudesse falar para vocês, Alan, eu não sei por onde iniciar a fazer as minhas operações, busque entender um pouquinho sobre bipolaridade, porque na minha estatística tem um risco-retorno muito favorável, e aqui eu estou vendo uma bipolaridade, não posso garantir que vai respeitar, mas esse primeiro toque, se tiver uma evolução do preço em direção àquela lateralização um pouco mais acima, pode sim ter confirmado uma bipolaridade aí nessa região. Uhum. Perfeito. Bom, o próximo pedido aqui é do Emerson Duarte, ele quer dar uma olhadinha em Neoenergia, o setor que ficou bem dividido aí hoje, principalmente depois de falas ali do presidente Lula em relação à Eletrobras. Neo 3 é o que a gente tem aqui do Emerson Duarte. Infelizmente, né, Débora, precisa tomar muito cuidado com esses comentários e os papéis de energias, né, são papéis que até a gente aqui vem olhando em alguns momentos como um papel, por mais que tenha volatilidade, até um pouco mais defensivo, mas agora a gente tirou toda essa leitura, porque qualquer comentário que venha por parte do governo relacionado principalmente à Eletrobras, acaba o efeito contaminação, vem com vontade, né? Aqui eu acenderia uma luz amarela, porque esse fechamento de hoje, tudo bem que tem a influência aí das falas das falas do presidente, né? Então acho que de repente, né, se vir aí a equipe de bombeiro e jogar uma água para apagar todos esse fogo, pode ser que isso aqui volte para dentro dessa lateralização, mas esse fechamento que teve aqui, isso não é legal. Tá? Isso aqui não é legal, isso aqui eu não me sinto confortável não, vendo esse fechamento aqui, ó. Tá? E se eu tivesse que projetar alguma coisa aqui, eu faria isso aqui, ó. Pegaria essa movimentação aqui e jogaria para baixo. Só para a gente ter uma ideia, deixa eu tirar aqui. Ter uma ideia, eu estou falando aí de praticamente 8%. A gente pode ter aí o papel vindo próximo de 12, 12,50. Olhando assim bem superficial, é um papel que eu gosto, tá? Mas é um papel que vai ficar também
à mercê de algumas falas, principalmente sobre o setor de energia, e que pode sofrer. Inclusive teve até acho que foi no Paraná, que saiu o reajuste, a ANEEL acho que acabou autorizando o reajuste de 6%, não lembro agora, me deu um branco, mas também quando eu fui olhar, estava sofrendo também a fala do presidente. Bom, reflexo, né? A gente vai acompanhando sim e atualizando também o pessoal sempre quando a gente tiver qualquer outra notícia, mas agora, olhando gráficos, a Maria está pedindo Bradesco. Vamos voltar ali no setor financeiro. O setor financeiro, né, como você muito bem falou aí nessa análise que a gente estava fazendo antes de ABC, já tem sofrido bastante os impactos aí dessa crise no mundo inteiro, né? Sempre tem aparecido a pergunta aqui no nosso chat, viu, Alan, se o nosso sistema bancário está blindado a toda essa crise que a gente tem acompanhado. É importante lembrar que o Bradesco também teve um resultado bem negativo, né? Olha, Débora, eu falo até mesmo na nossa sala ao vivo, é uma preocupação, né? E hoje, inclusive, teve um dos nossos assinantes ali que acompanha o nosso trabalho, muito preocupado, né? Tenso, né? Poxa, eu só ouço coisa ruim. E se tem uma coisa que nós temos que é muito bom, os nossos índices para monitorar a evolução dos bancos, o nosso índice de Basileia. A gente tem bastante bancos aí trabalhando acima de 11, que é um número aceitável, né? E isso, num certo ponto, eu acho que está sendo até interessante, porque muitos que não tinham essa ideia de como avaliar um papel de um banco, ou de repente como ter uma percepção se vale a pena ou não, está começando a entender como é que funciona, né? Principalmente quais são aqueles ativos que o banco possui, que sofre marcação ao mercado, quais são aqueles que, infelizmente, não tem como mexer, são carregados aí até o vencimento. Então tudo isso acaba sendo interessante. O Bradesco, eu vou ser bem sincero, Débora, eu acho que ele está sofrendo mais uma pressão psicológica nessa região dos 14, que se a gente for olhar aqui, ó, é impressionante como o papel ele tenta se manter acima de 14 e não consegue. Se a gente for olhar, né, áreas de valores, e eu gosto de monitorar isso porque é o que me mostra onde que está tendo briga, a gente teve somente um dia, né, uma semana onde a gente conseguiu, né, ter aí próximo de R$14 o preço trabalhando. Mas perto de 13, né, ou abaixo de 13, a gente vê que forma a área de valor, mas o mercado joga o preço para cima. Então, Bradesco, pelo menos, se eu tivesse que fazer uma análise, eu acho que está muito mais psicológica do que levar ou para gráfico ou para fundamentalista, mas ele está trabalhando aí entre esses 12,90, 12,80 com 14. Precisa sair disso aqui. Para baixo, Débora, eu não sei se tem. Eu acho que o que tinha de novidade aí, de notícias ruins relacionadas ao papel, eu acho que já foram descontadas aí no preço da ação. E toda vez que vem para baixo de 13 ou próximo de 13, eu vejo que entra a compra. Agora, essa região dos 14 está mais como uma barreira psicológica nesse primeiro momento, e se houver, né, uma trégua nesse temor com os bancos, eu acredito que tem força, assim, até pela consolidação que está fazendo nessa região, eu acho que tem chance sim de repente romper e vir buscar esses patamares aqui, ó, próximo de 16, 15,50, mas por enquanto tá mais nesse efeito psicológico, tá? Pelo menos a minha visão. Perfeito. Bom, mudando aqui um pouquinho de setor, açaí é o pedido do Perrone, ele está pedindo aí para a gente dar uma olhadinha no gráfico diário de açaí. Entrando para esse setor de varejo, setor que também já vem bem pressionado, né? Bem amassado. O setor de varejo, eu vejo, né, aí já vai mais para uma opinião particular, parece, tá, Débora? Parece que no meu ponto de vista está chegando o fim da surra, tá?
Mas eu não sei se eu estou mais para um lado torcedor, porque se eu olho esse gráfico aqui, por exemplo, não me dá vontade de comprar, entendeu? Porque se a gente... Eu sei que o papel está sofrendo, né? A gente tem aqui um canal de baixo até que está bonito, né? Tivemos aí... não sei se isso aqui pode virar uma bandeira, né? E depois continuar essa tendência de queda. Mas volto a reforçar, vou tirar o zoom aqui para poder mostrar para vocês. Isso aqui me chama atenção. Isso aqui me chama atenção. A gente vê aqui uma área de valor bem interessante, tá? E a próxima está aqui para cima, né? Então, para mim, teve o rompimento dessa região dos 17, confirmou com esse candle, tá? Veio buscar patamares mais baixos e, para mim, nesse momento, eu acho que até em cima, né, dessa pressão que o governo vem fazendo para corte de juros e também alguns relatórios trazendo informações de que no terceiro trimestre de 2023 a gente já pode ter uma possibilidade de corte de juros, eu acredito que não só o açaí, mas também outros papéis de varejo começam a sentir aí um suporte. Nem que seja psicológico, mas eles começam a estancar um pouquinho a porrada que vinham tomando. Então, nesses níveis aqui, eu gosto. Qual o fundamento? Volume próximo da mínima, tá? Agora, ele precisa passar essa região aqui, precisa passar esses 16, essa região de 16,40, trabalhando acima de 16,40, 16,50, a gente já começa a ter aí os 17. E aí, para realmente ganhar força, tem que passar esses 18,50, 18,40. E olha, volto a reforçar. Aqui, gente, isso aqui pode ser uma bipolaridade bem interessante, tá? Então, perfeito. Prestem atenção. Quem está comprado no papel, vê como é que chega aqui, né? Porque nesses níveis aqui pode ser uma região de bipolaridade bem interessante. Perfeito. Vamos só dar tempo de mais uma análise aqui. Olha, o fiscal da CVM está na área, hein? Ai, ai, ai. Taesa 11, ele está pedindo para a gente dar uma olhadinha. A criatividade dessa galera é demais, viu, Alan? Eu fui do pregão Viva Voz, né? Então, lá a gente aprendeu a desenvolver a criatividade de uma forma bem interessante. Olha, é um papel que eu gosto também. Não achei forte esse movimento de venda. Até quando fez essa figurinha aqui, a gente estava conversando, né? Eu peguei errado aqui. Eu imaginei que a gente pudesse ter aí um suporte aqui nessa lateralização. Mas esse fechamento aqui não me deixa contente. Parece que ele está querendo vir buscar essa região e não gosto. Agora, se eu tivesse que falar para vocês, esse fechamento me tirou um pouquinho a percepção de que esse suporte poderia ser interessante. Agora, eu trabalharia para quem está no papel, aguarda, né, se quiser aumentar um pouquinho a posição ou quiser trabalhar, aguarda essa região de 33, 34,20, porque com esse fechamento eu vejo potencial de vir buscar sim, tá? Agora, não gosto, em hipótese alguma, trabalhando abaixo de 33, tá? Muito menos se perder essa região dos 32,50. Não acho que isso vai acontecer agora. Eu acho que o papel pode encontrar suportes aqui nessa região de 34,20 até mais ou menos a região dos 33,80. Tá? Agora, abaixo disso eu acenderia a luz amarela porque a gente tem um gap aqui, ó, tá? A gente tem um gap do 33,50 que vai até mais ou menos os 33. Eu acredito que esse suporte 33,80 seja o piso para esse momento, tá? Mas esse fechamento que a gente viu aí, principalmente abaixo dessa região dos 35,24, não fico contente não. Se eu fosse olhar para a compra, eu aguardaria um pouquinho. Ó, eu vou trazer esse pedido aqui só porque o Projeto Aumento disse que duvidava que eu pudesse pedir esse papel aqui. Tec N3, Tecnos, olha, Tecnos SA. É difícil alguém pedir esse papel aqui, inclusive. Eu nem lembro de ter visto.
Tec N3. N3. Tecnos SA. Pediu na hora certa, né? Olha aí, olha aí. Pediu. Olha, tem um topo duplo aqui. Eu não acompanho o papel, mas já que pediram e você falou para botar na tela, Débora, tem um topo duplo aqui. Teoricamente, seria aqui nós temos, né? Temos um topo duplo aqui. Teoricamente, isso aqui seria uma resistência, até indicando que poderia haver aí uma realização, né? Só que uma coisa que eu gosto, né, e até avaliando aqui áreas de valores, a gente tem uma área de valor aqui bem próximo nos 2,70. A gente tem mínimas aqui próximo de 2,68. E a gente tem essa região do 2,62 que pode ser que aqui encontre uma bipolaridade. Para eu falar para vocês que esse topo duplo pode vingar, ele vai ter que perder essa região aqui do 2,46, 2,45, eu acho que é muita coisa, tá? Então, mesmo sendo uma figura interessante, né, para apostar numa realização do papel, eu não me sentiria confortável em vender aqui não, eu me sentiria muito mais confortável em vender talvez abaixo aqui dessa região do 2,62, 2,60 com possível alvo aqui em 2,46 do que vender agora aqui nesse topo. E aí, de repente, trabalhar com a hipótese de um topo duplo aí. Eu vejo aí que o papel pode estar querendo trazer uma falsa leitura de um topo duplo e, de repente, trazer para cá, ó, um pivôzinho, né? Aqui, ó, deixar aqui um pivôzinho, né? E aí a gente ter aqui um movimento aí de rompimento, tá? Perfeito, perfeito. Bom, peço que vocês compartilhem aí sua tela, viu, Alan, para poder a gente despedir por aqui. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre importantíssimo para nós. Tem um fechamento de mercado aqui. É só descompartilhar a sua tela para a gente só despedir. Saiu? Agora ficou preta. Deixa eu ver se você volta aqui para a gente dar um oi. Vamos ver se ela consegue aparecer ele por aqui para a gente agradecer. Agradecer o pessoal da Nova Futura também, né? E deixar já um forte abraço aí. Ainda não voltou, agora voltou, o pessoal da produção está dizendo. Deixa eu ver o Alan aqui na tela. Agora sim. Aí. Alan, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, por participar aqui desse fechamento de mercado. Espero contar mais vezes com você por aqui. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Débora, obrigado pelo convite, desejo a todos um ótimo final de tarde e que vocês possam descansar bastante, porque amanhã nós vamos ter um dia bem movimentado. Dia daqueles, é isso aí. Muito obrigada, meu querido, até mais, tchau, tchau.